Na minha opinião, o luto já é a pior experiência humana que podemos viver. A dor de perder quem amamos é realmente sufocante. A minha missão é garantir que seus direitos sejam respeitados e que você não precise viver a angústia de ter que cuidar de tudo sozinha e, por vezes, ter seu benefício de pensão por morte negado pelo INSS, o que, infelizmente, não é algo incomum de acontecer. Meu nome é Camila e a minha missão é ajudar famílias que perderam um ente amado e precisam se reorganizar neste momento de tanta dor. Eu sou advogada, especialista em benefícios de pensão por morte, e meu propósito é amenizar a angústia de quem precisa cuidar das questões burocráticas que se apresentam neste momento de tanta dor e sofrimento. Você não precisa dar conta de tudo sozinha, e eu nem aconselho que faça isso, quando se trata de um momento tão delicado e de algo que foge do seu conhecimento. É muito importante nesse momento que você tenha uma rede de apoio que possa te amparar nestas questões. O benefício de pensão por morte serve para cuidar economicamente de todos os dependentes que perderam um ente querido. O objetivo da pensão por morte é dar um suporte financeiro à família neste período que já é de tanta dor e sofrimento. Aqui você vai aprender o que é a pensão por morte, quem tem direito, quais são os requisitos, qual é o valor da pensão por morte e o que alterou no benefício de pensão por morte com a reforma da Previdência. Então agora vamos entender o que é o benefício de pensão por morte. É um benefício pago pelo INSS mensalmente aos dependentes da pessoa falecida, seja ela aposentada ou não na data do óbito. A pensão por morte, ela serve como meio de garantir a subsistência dos dependentes, ou seja, ela funciona como uma espécie de substituição daquela renda que se tinha anteriormente. Embora ela não represente a reposição integral daquela renda, porque ela depende de um cálculo que é feito pelo INSS, ela serve como um valor de auxílio para a manutenção dos dependentes daquela pessoa falecida que necessitam deste valor para manter a sua subsistência. Para ter direito à pensão por morte é preciso comprovar o óbito ou a morte presumida da pessoa, a qualidade de segurado da pessoa falecida, depois eu vou explicar o que é essa qualidade de segurado, a qualidade de dependente de quem vai fazer o pedido de pensão por morte. Eu também vou explicar o que é essa qualidade de dependente, quem são as pessoas que são consideradas dependentes. O que é essa condição de segurado do INSS? Se a pessoa contribui para o INSS, seja de carteira assinada ou com carnê, ela possui essa qualidade de segurado. Como comprovar a qualidade de segurado na época do falecimento? Se a pessoa falecida estava trabalhando de carteira assinada ou se ela contribuía para o INSS de forma autônoma, com carnês de contribuição, apresentando estas documentações, se comprova que a pessoa tinha, na época do falecimento, condição de segurado. Mas agora, o que acontece se a pessoa, na época do óbito, do falecimento, não tinha carteira assinada ou não contribuía para o INSS com carnê? É possível que ainda se tenha o direito à pensão por morte? Vou explicar de que forma isso pode ser verificado. É preciso analisar dentro do INSS o extrato de contribuições da pessoa, mas eu vou explicar de forma mais simples para que seja possível entender.
existe o chamado período de graça do INSS, que é o período que a pessoa, mesmo não estando contribuindo para o INSS, ainda mantém essa qualidade de segurado. Então, é importante verificar se a pessoa, na data do óbito, ela estava dentro desse período de graça, para que então seja possível, mesmo sem contribuição previdenciária, o requerimento da pensão por morte. Esse período de graça, ele vai variar de acordo com cada condição, então por isso que é importante analisar cada caso específico, mas ele vai de 12 meses sem contribuições até 36 meses, que a pessoa pode ter ficado sem contribuir para o INSS e mesmo assim manter o direito de deixar a pensão por morte para seus dependentes. Existe ainda uma outra possibilidade, caso a pessoa falecida não preencha a qualidade de segurado e também não esteja no período de carência, que é a possibilidade de se analisar se na data do falecimento a pessoa tinha direito a alguma aposentadoria do INSS, seja por tempo de contribuição ou por idade, mesmo que esse pedido de aposentadoria não tenha sido feito no INSS. Se a pessoa tiver adquirido essa condição de se aposentar, ainda que não estivesse aposentada, é possível sim entrar com um pedido de pensão por morte, comprovando essa situação. Por isso que é muito importante a análise detalhada de cada caso em específico, para que se possa verificar todas essas situações. A lei estabelece quem são esses dependentes. São eles: cônjuge, companheiro, filho até 21 anos não emancipado ou filho maior de 21 anos que tenha alguma deficiência, seja ela intelectual ou mental. Os pais, e também são dependentes os irmãos não emancipados de qualquer condição até 21 anos ou maior de 21 anos, também com alguma deficiência intelectual ou física. Em algumas situações, mesmo não estando nessa lista estabelecida pela lei, é possível sim que se tenha direito à pensão por morte. Por exemplo, em alguns casos em que o neto é dependente do avô, é possível que, mesmo não estando nessa lista de dependentes, seja possível a concessão da pensão por morte. E para cada situação vai existir uma forma de se comprovar essa qualidade de dependente no INSS. Por isso é bem importante a análise de toda a documentação antes de se entrar com o pedido. Então o primeiro passo é entrar com um pedido administrativo no INSS. O INSS vai analisar toda a documentação e então trazer uma resposta para esse pedido. O INSS pode conceder o benefício ou negar. Na hipótese do INSS negar o pedido, se passa então por uma segunda etapa, que é a etapa do processo judicial, onde nós vamos pegar toda essa documentação, todo esse processo administrativo e entrar na via judicial para que então judicialmente a gente consiga a concessão do benefício. Muitas vezes, infelizmente, mesmo tendo direito à pensão por morte, o INSS nega em muitos casos. Sempre gosto de frisar bastante a importância de entrar com o pedido no INSS com todos os documentos necessários. Todo esse procedimento, desde o requerimento inicial, que é esse feito no INSS, até o fim do processo, é tudo feito de forma digital. Possibilita que tanto o cliente como o advogado esteja em qualquer lugar do Brasil. Na verdade, não existe um prazo de vencimento.
vamos dizer assim. Ou seja, mesmo que não se entre com um pedido de pensão por morte, nesse prazo que eu vou explicar aqui o porquê, é possível entrar 1 ano, 2 anos, 3 anos após. Mas o que acontece? Existe um prazo de 90 dias para que se entre com um pedido de pensão por morte para que o benefício seja pago a partir da data do óbito. Se o pedido não for feito dentro desses 90 dias, o que acontece é que esses 3 meses ou mais que a pessoa demorar para entrar com o pedido, o INSS não vai pagar esse período. O INSS vai pagar apenas a partir da data do requerimento. Ou seja, mesmo que possa ser feito o pedido, o que acontece é um prejuízo financeiro desnecessário. Porque se o pedido for feito dentro do prazo de 90 dias, mesmo que o INSS demore para analisar o pedido, não vai ter nenhum prejuízo financeiro, porque o INSS tem que pagar desde a data do óbito. Quando o pedido for apenas para filho menor de idade, esse prazo ele passa de 90 para 180 dias. Então, o que tem que ser prestado atenção é realmente nesse prazo, para que não seja gerado um prejuízo, né, financeiro, que realmente vai trazer aí grandes problemas, né, para quem depende da pensão por morte para realmente manter a sua família. A lei estabelece um prazo de cessação do pagamento da pensão por morte. Isso vai depender de cada caso. Vou explicar de forma geral os principais prazos de encerramento do pagamento da pensão por morte. Pensão por morte para filho menor de idade ou irmão menor de idade, o pagamento se encerra quando o filho ou o irmão completar 21 anos de idade. A única exceção é no caso de filho ou irmão com alguma deficiência, que aí então não tem prazo. No caso de pagamento de pensão por morte para marido, esposa, companheiro ou companheira, o prazo para pagamento ele segue algumas regras. Se a pessoa falecida tiver menos de 18 meses de contribuição ou menos de 2 anos de casamento ou união estável, o pagamento dessa pensão vai durar apenas 4 meses. A única exceção nesse caso é se o óbito ocorrer decorrente de algum acidente de qualquer natureza, ou se a pessoa falecida tiver mais de 18 meses de contribuição e a união estável ou o casamento mais de 2 anos de duração, o prazo para encerramento do pagamento da pensão por morte vai depender da idade da pessoa, do dependente, né, da esposa, do marido, da companheira ou do companheiro que entrar com um pedido de pensão por morte. Nesse caso, o pagamento da pensão por morte ele só vai ser vitalício se a pessoa que der entrada no pedido tiver 45 anos ou mais. Caso a pessoa tenha menos de 45 anos, o prazo para pagamento ele respeita uma tabela estabelecida pela lei. Essa tabela ela está disponível no nosso site. O valor do benefício vai depender da situação da pessoa falecida na data do óbito. Esse cálculo vai levar em conta se na data do falecimento a pessoa era aposentada, se recebia um valor de aposentadoria, o benefício vai ser o valor dessa aposentadoria. Caso a pessoa não fosse aposentada, o benefício vai ser o cálculo do valor que ela teria direito caso se aposentasse por invalidez. É importante observar que o valor da pensão por morte é um único valor e esse valor ele é dividido entre os dependentes. Ou seja, se tiver mais de um dependente,
o valor vai ser o mesmo e ele vai ser dividido entre esses dependentes. Com a reforma da Previdência, houve algumas alterações, principalmente no que diz respeito ao valor da pensão por morte. Os pedidos de pensão por morte, a partir do dia 13/11/2019, seguem uma nova regra de cálculo. Lamentavelmente, essa alteração da lei veio para prejudicar muito os dependentes que precisam desse benefício. Agora o cálculo ele vai ser feito da seguinte maneira: ao invés de receber o 100% do valor do benefício, o INSS vai pagar 50% do valor do benefício mais 10% para cada dependente. Ou seja, se tiver 2 dependentes, exemplo, a esposa e o filho, o INSS vai pagar 50% mais 10% para a esposa e 10% para o filho, ou seja, 70% apenas do benefício e não mais 100% dividido para os dois, o que de forma lamentável prejudica e muito as famílias que dependem dessa renda, além de toda a dor e toda a situação do luto e de não ter mais a presença da pessoa, ainda se tem mais essa questão financeira. A única exceção, se o benefício for calculado e ele der um valor menor do que um salário mínimo, o INSS é obrigado a pagar um salário mínimo. O benefício de pensão por morte não pode ser pago um valor menor do que um salário mínimo. E se o valor da pensão por morte calculado, os 50% mais 10% para cada dependente, não atingir o salário mínimo, o INSS tem que pagar um salário mínimo. Eu fiz uma lista dos principais documentos. É claro que em cada caso é importante analisar qual documentação que seria ainda importante acrescentar: certidão de óbito, documentos pessoais seus, de quem está entrando com o pedido e também da pessoa falecida, documentos que comprovem as relações previdenciárias, que eu já comentei no outro vídeo, que comprovem a qualidade de segurado, carteira de trabalho, carnês de contribuição para o INSS, certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos. No caso de união estável, é importante documentos que comprovem, porque quando não se tem o casamento legalmente constituído, o INSS não concede benefício se não for comprovado que existia de fato uma união estável, que comprovam a união, documentos de mesmo endereço, documentos médicos que comprovem que você estava como responsável lá no hospital, se for o caso da pessoa ter tido alguma doença, documentos de água e luz que sejam, que comprovem o mesmo endereço, um documento que tenha no nome do marido e um no nome da esposa com o mesmo endereço, declaração de imposto de renda onde conste você como dependente. Em caso de união estável, é extremamente importante a análise do caso, para que se junte todos os documentos que realmente constituam essa prova, para que o INSS conceda o benefício. No caso de pensão por morte para pais que dependiam do filho, documentos que comprovem essa dependência econômica. Então, documentos de despesas que eram pagas pelo filho, água, luz, telefone, aluguel, todos esses documentos são importantes para comprovar que realmente aquele pai ou aquela mãe dependiam da renda do filho. No caso de pensão por morte para ex-esposa ou ex-companheira, a documentação que comprova a dependência econômica. Pode ser uma sentença ou um acordo onde fique comprovado que você recebia pensão, recebia alimentos do ex-companheiro ou ex-marido, que comprovam que existia essa dependência econômica. Eu gosto sempre de esclarecer que todas essas informações que eu passei aqui são informações gerais,
são requisitos gerais para concessão da pensão por morte, mas é muito importante e essencial a análise do caso específico, para que seja possível verificar todos os documentos necessários, entrar com um pedido com todos os documentos necessários para que o INSS não negue o benefício, para que você tenha acesso a esse benefício quanto antes. Eu sei que muitas famílias passam por uma situação financeira muito complicada no momento do luto, né? Quando se perde um dos provedores da família ou muitas vezes a pessoa que era a única provedora da família. Por isso, a análise e toda essa verificação antes de se dar a entrada do pedido pode evitar aí muitos problemas e até mesmo o indeferimento do pedido pelo INSS. Espero realmente que essas dicas tenham contribuído de forma positiva, tirado algumas dúvidas, esclarecido algumas situações, e eu fico à disposição para esclarecimento de dúvidas, qualquer dúvida que tenha surgido de tudo isso que nós falamos aqui. Eu sei que é um assunto bem complexo e com muita coisa, e realmente seria impossível e até talvez fosse trazer mais dúvidas se eu entrasse a fundo, né, em cada situação. Por isso eu preferi trazer uma análise geral e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que for necessário.